Agradecemos a todos que estão nos acompanhando nesse momento, hoje em especial ao palestrante Gilvan Júnior e a todos. E vamos à leitura da pauta de hoje. Teremos a tradicional palavra do presidente, na sequência, assuntos de secretaria com o secretário Marcos Precinotti. Depois teremos o companheiro Fernandinho, que vai falar para a gente quais são os efeitos que a pandemia está causando no Porto de Santos e qual é a rotina atual que está acontecendo lá também. Na sequência, nós teremos o nosso companheiro Luiz Carlos Ribeiro, que vai falar um pouquinho para a gente... O cara está fazendo 40 anos de Rotary. Os 40 anos de clube que ele tem e quais foram as diferenças entre quando ele entrou e o Rotary atual. E depois nós teremos a palestra com o tema Efeitos da Pandemia no Comércio e Outros Setores, com o Gilvan, que é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Diretoria de Controle Urbano da Prefeitura de Santo André. Então, nesse momento, para ser feita a abertura oficial dessa reunião, eu convido o presidente Eduardo Barros de Moura. Presidente. Para darmos início à 28ª reunião ordinária do Rotary Clube Santo André Norte, peço ao nosso moderador que, em sinal de respeito às bandeiras, toque um sino em respeito às panóplias. Nosso calma, não me atropele. Não me atropele. Marcão, vou te ajudar, peraí, ó. Vai tocar. Putz. Não, Marcão, tô te ajudando. Aí. Marcão. Boa, Marcão. Ô, Marcão, já é contigo aí na sequência. Boa noite, companheiros. Os recados da secretaria hoje são: dia 30, temos o aniversário do nosso companheiro José Nilson Colombo. Dia 1º, aniversário de posse do nosso presidente, 9 anos de clube. Ainda no dia 1/2, aniversário de casamento do nosso companheiro Gilberto e da Rosana, 29 anos de casamento. Vou mandar uns parabéns para a Rosana, porque é difícil, ator albino. Nossa, você tem que ganhar um troféu, mas vamos lá. Dia 2/2, também aniversário de casamento do nosso companheiro Denis e da Cristiane, 9 anos. E no dia 3/2, aniversário do nosso companheiro Robson Raineri, que está fazendo a propaganda da cerveja. É nóis. Temos algumas datas comemorativas que eu acho que são interessantes comentar. Hoje é o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Tá? Hoje foi o dia da liberação do maior campo de extermínio nazista, lá em Auschwitz-Birkenau, em 1945. Por isso que foi escolhida a data do dia 21/1. No dia 30, Dia da Saúde. Também no dia 30, Dia do Portuário. E o Fernandinho? Dia 30, Dia do Portuário. Dia 1/2, Dia do Publicitário. E são essas as datas comemorativas que eu acho legal comentar. Companheiro protocolo, Marcelo, volta a palavra para você. Obrigado, Marcão. Bom, pessoal, nós vamos então abrir a nossa reunião de hoje com a palavra do companheiro Fernando Silva, mais conhecido como Fernandinho, tá? E como todos sabem, a pandemia ela não mudou o Brasil, mas mudou o mundo. E certamente o maior porto, né, do Brasil e talvez até eu acho que da América Latina deve ter sido afetado por isso também. Então, nosso companheiro Fernandinho, que é auditor e que trabalha no Porto de Santos, vai passar para a gente hoje um pouquinho do que está acontecendo, a nova realidade e, enfim, os efeitos de fato que vem acontecendo. Companheiro Fernando Silva, Fernandinho, a palavra é sua.
Boa noite a todos. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui. Agradeço também ao Edu pelo convite. Estou honrado aqui. E também é uma satisfação muito grande falar do Porto, né? E por que, né? É uma satisfação muito grande. Eu acredito que, ao final, vocês talvez, se eu conseguir passar a mensagem aqui, vocês vão ver que é motivo de orgulho trabalhar no Porto de Santos e ter um porto igual a esse no nosso país, né? Eu gostaria de pedir a gentileza, eu não estou vendo os slides. Ah, perfeito, Marcão. Se puder. Perfeito. Então, se pudermos ir avançando, como o Marcelo disse, né? A minha função hoje lá no Porto é ser responsável pela auditoria interna do Porto de Santos. Eu ingressei em 2019, no final de 2019, em novembro, né? E com o objetivo, junto com uma diretoria nova, de iniciar o processo de desestatização. Esse processo ele começou em 2019, mais precisamente em agosto de 2019, e está previsto terminar em 2022, né? Então, se tudo der certo, o Porto vai ser desestatizado. Mas falar um pouquinho da história do Porto, né? Vou falar muito rapidamente. Essa imagem aqui eu recuperei do nosso site, do site do Porto de Santos. De fato, é uma pintura que foi feita por um artista que reproduz na época lá, século XVI, né? Esse era o Porto, com 260 metros de cais, né? Mais na frente a gente vai ver para quanto foi esse número, né? De distância, de possibilidade de atracação de navios. E aí, no final do século XIX, então, foi feita uma concessão do Porto para investidores privados e nasceu, então, a Companhia Docas de Santos. Acredito que a grande maioria conhece o Porto, né? Já ouviu falar. Eu confesso que eu não conhecia tanto, comecei a conhecer faz um ano e pouco, né? Mas, basicamente, Santos vive ou vivia muito em função do Porto, né? A grande maioria da população de Santos trabalha ou trabalhou, ou tem alguém que trabalhou, o pai, alguém trabalhou na família na Docas, né? Na Companhia Docas de Santos. Então, em 1890, foi dada a concessão e em 1892 foi construído e inaugurado, então, os 260 metros de cais. Bom, a história vai dizer que, vai mostrar, né, que nós somos hoje o maior porto do hemisfério sul. Por favor, Marcão. Essa concessão ela terminou em 1980, então aí voltou para o governo federal. O Porto é uma empresa pública de capital fechado que se vincula ao Ministério da Infraestrutura, né? E aí eu gostaria de fazer um parênteses e fazer um elogio. De fato, esse ministério aí eu posso ser testemunha aí de falar que é um ministério que de fato realmente funciona e possui pessoas muito sérias e competentes lá, desde o ministro Tarcísio Freitas, que é um especialista no assunto realmente, e tem feito grandes resultados pelo país. Bom, foi feito, então, essa devolução e o governo criou a Companhia Docas do Estado de São Paulo, chamada Codesp, e começou a expandir o porto para o outro lado, né, para o lado do Guarujá. Marcão, por favor. Em 2019, passou uma série de acontecimentos importantes. Aqui eu estou resumindo, né? Se vocês tiverem mais curiosidade, quiserem conhecer mais sobre o Porto, eu recomendo entrar no site do Porto, que tem uma série de informações lá importantes. E em 2019, a Codesp, né, muda a sua marca, cria uma marca internacional, já com o objetivo de desestatizar e, de fato, colocar uma marca de comprometimento com a ética, com a transparência, com a governança, né?
E eu sou também um exemplo disso, pois a auditoria interna está dentro desse contexto aí de ética, transparência e governança. E aí sim a SPA, né, que é conhecido como Santos Port Authority, ela muda de conceito, né, de ser uma operadora portuária para ser uma provedora de infraestrutura. Até a minha entrada em novembro de 2019, eu não imaginava que o Porto de Santos apenas fornecia infraestrutura. Ele não, para surpresa de alguns, né, ele não opera terminais, ele não movimenta carga, ele não comercializa qualquer tipo de mercadoria. Ele basicamente fornece a infraestrutura para que empresas de fora, né, sejam elas nacionais ou não, comercializem seus produtos. Bom, por favor, um fato importante também, né? Só para voltar aqui um pouquinho, Marcão. Dia 2/2, agora, né? De 2021, o Porto vai fazer 129 anos de existência, né? De aniversário. Por favor, Marcão. Então, o próximo vai mostrar para a gente a localização do porto, né? Evidentemente, todos sabem que é em São Paulo, o maior centro industrial e comercial financeiro do Brasil. Pois, por favor, Marcão. Em números, a região que está destacada aí em amarelo ou laranja, né? Alguma coisa assim, é a região que está mais ligada diretamente ao Porto de Santos. Não sei se vocês sabem, mas 25% a 30% de tudo que entra e sai pelo Brasil, entra e sai pelo Porto de Santos, né? Os números são gigantescos. Eu diria que ali é uma fábrica de fazer dinheiro, né? Não quebra porque é uma fábrica de fazer dinheiro realmente. Então, essa região que está destacada aí corresponde a 75 milhões de pessoas, faz parte de 67% do PIB e representa 56% da balança comercial. Só um enter aí, avançando um pouquinho, Marcão, por favor. Isso. Então, Santos está representando aí, no PIB, 28% desse 67% aí do PIB brasileiro. Para vocês terem uma ideia, o valor está aí do lado, né? 447 bilhões de reais. Ela o segundo, do segundo ao quinto porto que está aqui do lado, né? Paranaguá, São Luís, Vitória e Rio Grande, eles somados representam 24%. Então, só para vocês terem uma ideia, que somando os quatro, não dá o Porto de Santos. Pode seguir, por favor, Marcão. Em termos de números, né, de infraestrutura, são 30. Nós temos terminais, né? Terminais são onde os armazéns, as empresas, armazenam os seus produtos para serem importados ou exportados. No nosso caso, nós temos 39 arrendamentos, é uma principal receita do Porto, vem de arrendamentos. O Porto ele administra, né? A SPA administra esses arrendamentos. Terminais de uso privado, 6, e 8 retroportuários. No total, nós temos 53 terminais, 60 berços, entendam vocês, 60 locais onde os navios podem atracar, e o cais acostável, onde ele pode ser estacionado, né? Do ponto de vista aí de 260 metros, que quando foi iniciado lá no século XVI, hoje são 16 quilômetros de cais. Então, é um negócio muito grande. Essa vista, vindo olhando aí de cima, nessa foto, né? Vocês podem ter uma noção aí desse canal, desse comprimento do canal aí de 25 quilômetros, e a profundidade máxima, que é conhecido como calado, né? São 15 metros. É isso que define quais os navios que podem entrar no porto. Por gentileza, Marcão. Outros números aí, em termos de volume, já falando um pouquinho da pandemia, em 2020, foi o ano que batemos quase todos os recordes de exportação, de transporte e movimentação, né? Então, diferentemente de alguns outros setores, né, da economia,
O porto, graças a Deus, e isso é bom para o país, né? A agricultura é forte. O porto ele bateu recordes seguidos, né? Aonde nós tivemos um pequeno impacto foi nos containers, né? Que a importação teve uma queda, mas isso foi compensado e muito pela exportação de cargas mesmo. Mais um pouquinho, Marcão, por favor. Em termos de manobras, né? Alguém pode estar perguntando, mas como que é isso, né? Manobras, quantos navios? Como que é isso em termos do Porto de Santos? Eu coloquei aqui uma apresentação. Se vocês somarem o Porto do Paraná, a Docas do Rio, né? A empresa Docas do Rio, que faz parte do conjunto, o Porto do Rio Grande e o Suape, são 17 manobras por dia de navios, né? Vamos olhar, vou pedir para o Marcão avançar um pouquinho. Em Santos, por dia, são 31. E por ano, o próximo, por favor, aqui cortou um pouquinho, mas aqui está dizendo o seguinte, são 4.812 navios no ano de 2020 que chegaram ao Porto de Santos e 11.510 manobras. É uma coisa gigantesca. O Porto de Santos, ele trabalha 24 horas, 7 dias por semana, ou seja, 365 dias por ano. Ele não para. Por favor, mais um, Marcão. Hoje, como eu disse anteriormente, né, existe uma Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários, onde estão os 7 portos do Brasil que fazem parte aí do Ministério da Infraestrutura. E o Santos Port Authority é um deles. Temos na Bahia, temos no Pará, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Rio e em Vitória. O Porto de Vitória ele já começou, ele está mais avançado no processo de desestatização, e o segundo porto é o Santos, que está aí já com o BNDES a todo vapor. Mais um, Marcão, por favor. Aqui eu coloquei rapidamente aqui as principais responsabilidades do porto, né? Basicamente é fiscalizar a operação, estabelecer critérios, organizar a guarda portuária, cumprir as leis, os regulamentos, autorizar a entrada e saída dos navios, né? Fazer a questão da dragagem, que é uma das coisas mais importantes para que o navio consiga adentrar ao canal, né? Então, basicamente é isso. O porto ele cria condições para que os navios consigam operar. Por favor. Eu fiz um apanhado aqui, vou mostrar para vocês agora como que nós enfrentamos a Covid lá no Porto de Santos. Por gentileza, Marcão. Vocês podem imaginar, né? O entra e sai de navio de várias nacionalidades, o risco aumenta, né? De receber tripulações de todas as partes do mundo. Então, nós temos alguns órgãos também, né? Que estão tão preocupados quanto a gente. Um deles é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a Anvisa está junto com a gente dentro do porto, né? Eles também administram o porto. Então, foi feito um alinhamento com a Anvisa e com as demais instituições. Foi criada uma célula de crise da própria SPA para administrar e todas as outras instituições que estão aqui embaixo, desde sindicato e uma série de outras associações. Por favor, Marcão. Também houve uma série de comunicações internas na intranet, internet, nos jornais. Toda a população foi muito, eu diria, mobilizada para que todos pudessem saber como agir, né? Vocês devem ter acompanhado alguns casos aí de cruzeiros, de navios que chegaram e não puderam atracar. Eu vou falar um pouquinho mais aí na frente. Por favor, Marcão. Aqui os outros materiais informativos,
inclusive em chinês, mandarim, japonês, tudo que puder aí. Por favor, Marcão. Também foi feito um simulado no dia 12/2, onde participaram a Anvisa, órgãos de vigilância e a própria praticagem, que é a operação que faz a entrada e saída dos navios, né? Além de outras autoridades. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos de como aconteceu esse simulado. Por favor, Marcão. Então, olhando o porto de cima, né? Onde está essa seta é a rota de fuga que foi traçado quando acontecesse alguma situação de emergência. Por favor, Marcão. Então, houve um isolamento do cais, a chegada de um navio, o pessoal fazendo todo o isolamento, o pessoal se preparando, né, higienizando, tomando todos os cuidados para poder atender essa situação. Um pouquinho para frente, Marcão. O pessoal entrando a bordo com a equipe de saúde, a investigação epidemiológica, a simulação da pessoa sendo retirada e sendo levada para o SAMU para ir direto para o hospital. Mais um, por favor. Também foram compradas EPIs, né, insumos. E mais um, por favor. E aqui eu estou mostrando para vocês algumas estatísticas, né? Então, houve a primeira ocorrência de um navio vindo de Singapura no dia 24 de janeiro. Os tripulantes estavam usando máscaras e luvas. Depois, o plano de contingência do porto foi acionado 5 vezes para essas companhias, sendo que as empresas que faziam o transporte de passageiros, né, as empresas de cruzeiro marítimo, elas não atracaram. 35 ocorrências sanitárias, 147 tripulantes com casos suspeitos, né? E 120 casos confirmados no MSC. 9 embarcações ficaram em quarentena, e o dado mais atualizado que eu peguei hoje com o pessoal de RH, a empresa pagou exame para todos os seus funcionários, e desses exames realizados, 213 foram positivos, ou seja, um aumento de um percentual de 21%. É um número significativo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Marcão, por favor. Queria agradecer, não queria pegar muito tempo de vocês, e se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Joia. Bom, Fernandinho, obrigado pelo esclarecimento e, bom, até o final da reunião a gente faz um bate-papo aí, conversa um pouquinho sobre os assuntos, tá bom? Mas, de antemão, muito obrigado. Eu que agradeço. E vamos em frente. Isso aí. Legal. Bom, pessoal, agora eu vou convidar o nosso companheiro Luiz Carlos Ribeiro e, face aos 40 anos de clube que ele tem, ele vai contar um pouquinho e depois 40 anos, se o mundo mudou, se o Rotary também mudou em 40 anos. Então, Luiz, a palavra é sua. Vamos lá. Né? E fique à vontade como decano nesse clube em usar essa palavra nesse momento. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Obrigado, presidente Edu, pelo convite. Falar sobre as diferenças de Rotary de 80 e hoje, elas são muitas. Comparar as épocas, referindo-se, por exemplo, a célebre frase "éramos felizes e não sabíamos", isso não cabe em Rotary, pois épocas diferentes e acontecimentos diferentes, Rotary foi se mudando de acordo com a época. Somos felizes e fomos felizes, pois nossa instituição evoluiu, e evoluiu muito. Na época de 80, jamais passou pela cabeça de um rotariano a participação em reuniões online, mesmo porque essa palavra, na época, não era conhecida no nosso vocabulário. Não tínhamos internet, não tínhamos celular, não tínhamos computador. Hoje é uma realidade necessária. Nossas reuniões são online. Temos, inclusive, intercâmbio de jovens virtual. O intercâmbio está paralisado em função da pandemia, porém, as comissões de intercâmbio ao longo do mundo estão fazendo reuniões virtuais com jovens, e isso está sendo um sucesso.
As reuniões online nos permitem às pessoas que não podem estar presencialmente por qualquer problema a oportunidade de participarem. Rotary está a todo momento evoluindo. A prova disso é o sucesso do Santo André Norte. Aumentamos o nosso quadro social, nossos projetos estão bombando, estamos conectados com o mundo, nossas lives são um sucesso, somos uma realidade de que a modernidade fez muito bem. Rotary está muito mais inclusivo, não temos mais fronteiras. Antes não podíamos invadir o território de outro clube, hoje temos companheiros do outro lado do mundo. Antigamente você não podia pegar um companheiro que residia em São Bernardo para vir para o Santo André Norte. Isso já não existe mais. Rotary se tornou mais flexível, menos burocrático, se adaptando aos novos tempos. Cotas de inclusão de todos os tipos, raças, gêneros, tendem a ser uma realidade. Uma das maiores conquistas em Rotary, que eu me recordo, foi a participação da mulher. Rotary era um clube de bolinha. Não foi fácil. Quando discutimos a participação da mulher em Rotary, muitos companheiros torciam o nariz em sinal de reprovação. Isso demorou vários anos, até que os clubes passaram a adotar a presença da mulher. E isso é um sucesso hoje. Ela está presente na nossa vida rotária. Antes, todas as informações dos nossos companheiros estavam presentes no nosso plano de atividades, porque não tínhamos celular, não tínhamos computador, não tínhamos nada. Nós nos baseávamos nesse plano de atividades. Hoje não temos mais, as nossas informações estão todas online. Os nossos rotarianos iam às reuniões de companheirismo, ouvir uma boa palestra, atualizar-se com as novas sobre Rotaries, e sempre os palestrantes nos proporcionavam momentos inesquecíveis. Saudades das nossas reuniões no Tênis Clube de Santo André, com a casa cheia, dos nossos jantares esse que eram escolhidos pelo nosso protocolo. Eu me recordo uma noite, o nosso companheiro Flávio, nosso companheiro já não presente entre nós, Flávio Tangione, meu padrinho, pediu para o buffet fazer um PF. Todo mundo torceu o nariz, mas foi um sucesso. Comemos aquele PF que nos realizamos aquela noite. E eram muito gostosas as reuniões. Após as reuniões, fazíamos o nosso carteado, um grupo de mais ou menos 8 a 10 companheiros, e esses carteados eles eram feitos, feito um rodízio na casa de cada companheiro, e isso ia até umas 3, 4 horas da manhã. O duro era levantar no dia seguinte de manhã para trabalhar. Às segundas-feiras, nós jogávamos futebol de salão. Eu, Bruno, Mário, enfim, vários companheiros, junto com os funcionários da fábrica do Flávio Tangione, lá na Moca, no Juventus. Quando terminavam esses jogos, íamos para a pizzaria e chegávamos em casa meia-noite, 1h da manhã. Isso era uma coisa muito gostosa que, infelizmente, hoje não temos. A participação do nosso clube nas nossas feiras da fraternidade, junto com os nossos amigos de outros clubes, sempre isso nos proporcionava muita alegria. Nos aniversários dos nossos companheiros, das esposas, dos filhos, nós ligávamos para os companheiros. Hoje é uma mensagem de WhatsApp ou um Facebook. Hoje somos amigos pelo Facebook, antes éramos amigos de verdade. As nossas famílias participavam por completo e estavam sempre presentes. Participavam em massa nas convenções distritais, ora em Poços de Caldas, horas em Águas de Lindóia. Fazíamos mutirão com a participação das nossas esposas na preparação de lanches nas formaturas do camp. Essa época me deixou e me deixa com muitas saudades, principalmente saudades daqueles grandes amigos que, infelizmente, já não estão entre nós. Eu queria deixar uma mensagem que eu acho que é importante pedir a quem vier dirigir o clube nas próximas reuniões, que é, quando essa pandemia acabar, que a gente torne as nossas reuniões mais híbridas, reuniões presenciais e online, para podermos dar oportunidade para aqueles rotarianos que, infelizmente, não têm condições de estar presente. Tenho a certeza que o sucesso do nosso clube continuará sempre crescendo. Poderia falar horas e horas e horas, mas sei que a agenda está cheia. Então, mais ou menos foi isso que eu captei rapidamente hoje para poder apresentar para vocês. Mas muito obrigado pela oportunidade e um abraço. Obrigado, Luiz.
Acho que o Claudinho se emocionou demais aí. E tantos outros, né? Você citar o Flávio Tangioni, quem o conheceu, Sim, sim, quem teve oportunidade, como eu tive, por exemplo, um dos caras mais legais sim, que eu conheci em Rotary, né? Mas, enfim, o saudosismo faz parte da nossa vida faz e parte, com certeza. que legal que você trouxe isso. Obrigado, Luiz. Eu que Obrigado. agradeço. Legal. Bom, pessoal, e dando sequência à nossa reunião, agora nós vamos ter a palestra do Gilvan Júnior. Eu vou aqui rapidamente ler o currículo dele. O Gilvan Júnior tem 28 anos, é pai de 2 filhos, formado em gestão de recursos humanos pela Universidade Metodista de São Paulo. Empresário no ramo de estética, iniciou a carreira no ramo supermercadista em janeiro de 2017, quando foi convidado para participar da equipe econômica do governo Paulo Serra. Foi diretor de desenvolvimento econômico e agora está secretário adjunto de desenvolvimento econômico e acumulando também a diretoria de controle urbano, com dinâmica no setor privado e tem pautado a desburocratização e digitalização dos serviços de obras e alvarás. Gilvan, seja muito bem-vindo ao Rotary Clube Santo André Norte e a palavra é sua. Boa noite, obrigado. Queria agradecer aí a todos. É sempre um prazer estar falando com vocês. É muito importante o trabalho do Rotary, né? E a gente aqui da administração tem muito apreço, é sempre importante estar presente aí nas ações de vocês. Queria agradecer o Eduardo, também é um grande parceiro, sempre trazendo aí as demandas da sociedade, dos empreendedores, sempre está em contato com a gente aqui, tem colaborado bastante. E também aproveitar aí, em nome de todos, aí, agradecer também a presença do Brandão, que também é um colega nosso aqui, secretário adjunto de Finanças, tem um bom desafio, porque a prefeitura tem bastante dinheiro, né, Brandão? Então está tranquilo nessa próxima gestão. Pode ficar tranquilo, está tudo aplicado. Uma boa noite, parabéns, viu, Gilvan? Um abraço. Obrigado, Brandão. E aí, agradecer a oportunidade aí para falar dos efeitos da pandemia no comércio e nos setores, né? A gente aqui tem dialogado, tem conversado bastante com os empresários aqui da cidade, né? Que têm sofrido bastante com os impactos aí da pandemia. E aí, um dos principais impactos que a gente sempre acompanha é o período, né? Eu acho que ninguém imaginava aí que a gente ia ficar tanto tempo. No começo, a gente fazer uma pesquisa, olha, quanto tempo sua empresa aguenta? Todo mundo falava, 60 dias eu quebro. E aí a capacidade de se reinventar dos empreendedores, não só aqui em Santo André, no mundo, acho que tem feito a diferença, porque esse período longo judia bastante. E também estabilidade, né? Porque hoje abre, amanhã fecha, essa instabilidade dificulta o planejamento estratégico das empresas, de ter um norte, olha, o que eu faço mês que vem, porque as coisas mudam, a gente brinca que é de hora em hora, então agora está tudo certo, daqui meia hora não está mais, e aí isso dificulta. E também as rupturas nas cadeias produtivas, né? Construção civil aí tem sofrido bastante com aumento de preços, o comércio em geral, e principalmente quem sofre bastante é o pequeno comerciante. Ele não consegue repassar os preços, então está vendendo menos, está vendendo com margem menor, as despesas estão aumentando, e aí não consegue fazer esse repasse. Então, é um impacto bem negativo, né? Falta mercadoria, falta insumos, tem produtos aí que chegou a aumentar 300%. E o que a gente sempre torce aqui, né, que também os fatores políticos que atrapalham, o prefeito Paulo Serra costuma dizer que a briga entre os governadores e presidente aí é que eles consigam ter um pouco de paz e união, né? A gente torce para isso, acho que essas brigas não contribuem para a gente sair da crise. Então, o que a gente torce aí é que todos os governantes aí, municipal, estadual, federal, se unem aí para ajudar a população. E aí, falando das medidas emergenciais, né, o que a maioria das medidas que impactam, tem um grande impacto,
são as medidas aí que envolvem o governo federal, né? A suspensão dos contratos de trabalho ajudou bastante o empreendedor no ano passado, e aí esse ano a gente espera que tenha uma renovação para dar um fôlego para evitar demissões, né? Até porque as empresas aí que demitiram o ano passado, as famílias ainda estão recebendo seguro-desemprego, então a gente imagina que daqui para frente vai ser um pouco mais difícil. Então a renda da população vai caindo, o consumo diminui, e isso acaba impactando o comércio, a indústria, todo o setor produtivo. Então, e também a questão do crédito, né? O Pronamp foi feito ano passado, acabou dando um fôlego para as empresas, e a gente imaginava que a pandemia ia durar um tempo menor. Como se estendeu esse ano, uma nova rodada aí de crédito ajudaria bastante as empresas. Na questão municipal, logo quando iniciou a pandemia, a gente já começou a tomar as medidas de apoio, né, emergenciais de apoio à economia. Então, digitalizamos 100% de serviço de apoio ao empreendedor, ao trabalhador, para que não tenha interrupção de serviço. Então, a prefeitura não parou. Do primeiro dia de atendimento que a praça de atendimento fechou, o serviço que depende da Secretaria de Desenvolvimento, que é o Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda, a gente faz intermediação de mão de obra, da entrada de seguro-desemprego, esse apoio ao trabalhador. A gente teve aí mais de 2.000 atendimentos no ano passado, não paramos. O Banco do Povo também, que apesar de ser operado pelo Estado, a questão do crédito, a gente atende o empreendedor, faz toda a documentação. Então, essa questão de microcrédito ao pequeno empreendedor, a gente deu mais de 2 milhões de crédito e 100 beneficiados. Claro que de mais de 2.000 atendimentos aí, a gente só conseguiu dar crédito para 100 pessoas, isso porque o governo do estado tem algumas restrições, e aí também muita empresa que, quando vai pegar crédito, a dificuldade que a gente tem aqui já está com um nome com restrição, então isso acaba dificultando muito o acesso ao crédito. Então a empresa está precisando de crédito, está precisando pagar as contas, mas tem alguma restrição e aí não consegue crédito. Então a gente aumentou a capacidade de atendimento, mas a gente percebeu que muita gente já estava com dificuldade financeira. A Sala do Empreendedor também é um serviço que a gente presta de apoio ao empreendedor, ao micro, ao MEI, principalmente, de como emitir nota fiscal, colocar esse pessoal aí no mercado formal. Teve mais de 2.000 atendimentos no ano passado, de forma virtual, conseguimos atender canais de WhatsApp, videochamada, então demos esse suporte, a gente não deixou o empreendedor sem um rumo aí, né? E também as medidas que tomamos logo no início, de quando estava tudo fechado, na fase vermelha, fazer parceria com startups, empresas de comércio virtual, eletrônico, para que as empresas conseguissem vender pelo menos algo aí pela internet e outros meios, né? Também fizemos parceria com o Sebrae, então bastante lives sobre como vender na internet, capacitar esses empreendedores com um novo momento, né? Uma nova realidade que a gente vinha vivendo. E aí as questões também de obras, né? Que o controle urbano também faz parte aqui da secretaria. Então a gente já vinha em processo aí de digitalização. Na pandemia acabamos acelerando. Então, não ficou parado nenhum processo. Então, a gente teve mais de 5.000 análises de viabilidade de empresa, mais de 2.000 licenças de funcionamento. Também aí na questão de obras, todo o processo hoje é digital, então não tem mais papel. A prefeitura economizou R$750 mil só em papel, grampo, adesivo, de capa, de processo. Então, isso também trouxe economia para a prefeitura e hoje está muito mais rápido. Então, a gente, lógico, tem aí algumas legislações para modificar. Nos próximos dias estamos soltando decretos. Se em 30 dias a prefeitura não se manifestar num processo, já pode dar o início de obra. As pequenas reformas que antes tinha que aprovar um projeto, a gente vai fazer só por comunicação. A gente tem buscado aqui dar autonomia para o empreendedor, dar liberdade, dar responsabilidade.
Então, a responsabilidade fica para o empreendedor executar de acordo com as normas e o poder público ser um facilitador. Eliminar a burocracia e eliminar a questão do poder público ficar amarrando, atrapalhando o empreendedor. A linha que a gente tem aqui, o prefeito Paulo Serra tem nos dado, facilite o que puder, deixe o empreendedor trabalhar, que é isso que vai gerar emprego, vai gerar renda e a gente vai conseguir sair dessa crise. Que a cidade precisa da atividade econômica, precisa que rode para a gente também ter arrecadação e conseguir fazer aí, conseguir entregar serviços de qualidade para o munícipe. E logo no início da pandemia, nós desenvolvemos um protocolo de retomada das atividades, vendo tudo o que estava acontecendo no mundo, com mais de 30 entidades da sociedade civil. Logo em abril, a gente já deu início, já fez esse plano, e aí até quando a gente enviou para o governo do estado, né, fomos até criticados porque a gente estava se precipitando, que era muito cedo, e logo 15 dias depois eles lançaram o Plano São Paulo. Então, desde o início, a gente já defendia que todas as atividades devem funcionar desde que haja um protocolo. Então, se tem protocolo, se o protocolo funciona, está validado pelas equipes de saúde, não tem por que a gente ter atividade fechada. Inclusive, agora, nessas atualizações do Plano São Paulo, que vai fechar o final de semana, na fase vermelha, o prefeito no consórcio tem defendido que a gente deveria abrir, mas foi voto vencido, então a maioria dos prefeitos decidiram seguir o Plano São Paulo, mas já está conversando para ver se só fica um final de semana, se no outro a gente volta. Então, desde o início, teve alguns embates mesmo com o governador, no sentido de funcionar, às vezes a gente soltou decreto que flexibilizava mais, mas porque a gente entende que é importante, o maior benefício que o município pode dar para o empreendedor hoje é deixar ele trabalhar. Então, isso que a gente tem lutado, tem buscado para que não tenha impacto negativo para o empreendedor. E também algumas medidas que tomamos, né, na questão financeira, apesar de ter caído a arrecadação e ter dificuldades, a gente conseguiu fazer a prorrogação do prazo de IPTU, sem juros, sem multa, a prorrogação do prazo do ISS também trimestral, os parcelamentos, os acordos tributários e também os alvarás, né? Logo quando iniciou a pandemia, tinha alvarás de construção que estava vencendo, mas muitos empreendedores não conseguiam tocar a obra, porque não tinha equipe, por outros motivos. A gente fez um decreto prorrogando esses alvarás até 31 de dezembro, para que desse tempo e não tivesse que gastar de novo com o arquiteto, com taxas e tudo com a prefeitura. Então, essas ações aí que nós fizemos foi para amenizar um pouco, que a gente sabe que está sofrendo bastante. E aí também a prefeitura, desde o início, né, estruturou a saúde. Então, ninguém ficou sem atendimento, nem vai ficar. Isso é importante, com os 3 hospitais de campanha que nós fizemos, um depois foi desativado, mas manteve os leitos nos outros, fez com que Santo André nunca passasse 70% de ocupação. E isso é importante, principalmente pelas fases aí do Plano São Paulo, para que a gente não fique numa fase pior, e isso acaba prejudicando mais o empreendedor. E aí é importante destacar também que em Santo André, a Secretaria de Saúde com a Secretaria de Desenvolvimento sempre andou junto, sempre com equilíbrio. O secretário Márcio Chaves coloca as preocupações, às vezes, né, da pasta dele, mas a gente sempre, de maneira tranquila, com equilíbrio, tentou andar junto, saúde e economia, né, e nunca dividir, nunca dizer que um é contra o outro. Isso desde o início da pandemia, sempre conversando, sempre com diálogo junto com o prefeito, para que a cidade pudesse ter tranquilidade e os empreendedores conseguissem trabalhar. E hoje a vacinação aí chegou, né? E a gente só vai acabar aí com a pandemia quando a gente conseguir vacinar a população. Então, o melhor aí é que chegue logo as vacinas, né? E a gente consiga vacinar todo mundo. É isso. Acho que não quero tomar muito tempo de vocês, passar um pouco mais aí das ações que a gente fez, os efeitos aí que tá impactando, e fico à disposição. Quem tiver dúvida, qualquer coisa aí, a gente está à disposição para dialogar, e também deixar à disposição a secretaria de vocês
para vocês. Sempre que tiver algo, sugestões, e também ou qualquer problema, a gente fala aqui que a nossa secretaria é um apoio para o empreendedor em qualquer área da prefeitura. Então, o empreendedor está precisando de algum assunto em outra secretaria, a gente pega aqui no braço, leva e resolve. Então, fica à disposição de vocês aí. O que precisarem, conte conosco. Acho que é isso e fico à disposição aí. Tá joia. Gilvan, bom, obrigado. Certamente o presidente, no encerramento, vai falar mais algumas coisas também. E a gente agradece como cidadão também, né, por saber um pouco das particularidades da nossa cidade, né? E tem uns internautas aqui te perguntando quando começa a fase verde. Então, se você puder nos passar, por favor, passe, porque isso nos interessa. Olha, é o que a gente mais quer, viu? Se dependesse da gente, começava amanhã. Tá joia. Obrigado, Gilvan. E já aproveito. Marcelo, sobre a fase verde, vai iniciar às 19h30 de sábado. Ah, de sábado. Agora, você não sabe qual sábado, né? Opa, tivemos um probleminha Dia técnico. 6, não adianta torcer contra. Tá joia. Bom, presidente Eduardo Moura, a palavra é sua. Bom, boa noite, companheiros, novamente aí. Estamos aqui em um momento atípico do mundo, todo mundo com... Quem tem aí alguma certeza de alguma coisa pode ser internado, porque realmente não é um momento adequado para ter certeza. Aí lutando um dia após o outro, mas nessa reunião de hoje, eu acho que a gente sai com conteúdo muito elevado. Eu queria agradecer aqui ao nosso companheiro Luiz Fernando, conhecidamente Fernandinho, pela explanação aí das questões da atualidade aí do Porto, do histórico do Porto. Queria falar que você cometeu um equívoco aqui no Rotary, Fernandinho, que você falou para quem tiver alguma dúvida no Porto, entrar no site do Porto, esqueçam isso. Liguem para o Fernandinho, todo mundo tem celular, companheirismo é companheirismo, Rotary é parceria. Então, celular direto do Fernandinho. Eu mesmo vou entrar no site do Porto, nada. Tem alguma dúvida aí, alguém? Direto com o Fernandinho. E nós temos algo... O Santo André Norte tem algo muito parecido com o Porto de Santos. O Fernandinho falou que ele trabalha 24 horas os 7 dias da semana. E o nosso clube está mostrando que também atua dessa forma. Cada um dos companheiros, dentro da sua atividade profissional, dentro da sua função rotária, sempre que foi recrutado, participou. Então, obrigado, Fernandinho, pelos esclarecimentos, pela postura, pelo profissional que você é. Tá? Tenho a honra de conhecer você e tua família, estendo os cumprimentos à família, porque ninguém tem uma índole igual à tua sem ter um suporte familiar, que é o que você tem. Então, estenda aí os meus cumprimentos à Márcia e às crianças. Obrigado, presidente. Luiz, dentro do momento desse, cara, passar um cenário de 40 anos em um clube de Rotary, passando por diversos momentos, diversas situações, diversos enfrentamentos, sem nunca deixar de ajudar o próximo, sem nunca deixar de produzir alguma coisa positiva, com todos os exemplos que você passou. Acredito que lá atrás tinha uma parte muito bacana do Rotary, e hoje eu tenho plena convicção que nós também temos algo absoluto que vamos lembrar por o resto da vida. A pandemia fez com que nós, do Santo André Norte, tivéssemos um companheiro do outro lado do mundo, em Londres, que eu tenho certeza que há 40 anos era inimaginável. O exemplo mencionado de São Bernardo é algo surreal se transformarmos aí para algo de outro continente. Então, que Deus continue nos ajudando, que o Rotary continue fazendo que
todos nós, de alguma forma, evoluímos e conseguimos ajudar a tocar, de alguma forma, quem precisa na humanidade. Gilvan, cara, eu tive uma experiência no poder público, aqui todos sabem, e a gente traz aí algumas lições e alguns companheiros. Então, cara, que Deus continue te iluminando aí. Ser adjunto de desenvolvimento econômico numa pandemia, cara, é um contrassenso. Se manter em pé, lutar para evoluir. Obrigado de ter aceito o convite do Santo André Norte. Tenho a oportunidade de ter um vínculo um pouco mais próximo a você. E acho que você, em algum momento, não quero falar aqui do Santo André Norte, mas em algum momento deveria se vincular a um clube de Rotary, porque você tem todos os atributos. Você preza pela família, preza pelo trabalho e preza por ajudar o próximo. Então, queria te agradecer aos esclarecimentos, pela tua função como secretário adjunto de desenvolvimento econômico, principalmente em um momento tão inusitado quanto nós estamos passando, em algo ímpar no mundo com esse inimigo invisível. Agradecer em nome do Santo André Norte todos os seus esclarecimentos e por ter se colocado à disposição de ajudar. Eu sou testemunha aqui, porque agora somos aí amigos, mas nós mantemos a nossa função. Eu, como advogado aqui de empresa, então a gente chega, pressiona o poder público aqui em São Paulo e você sempre cumprindo as suas missões de forma exemplar, fazendo com que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico seja comentado não só aqui no ABC, mas diante do estado de São Paulo inteiro, como um modelo de eficiência, de prontidão e de parceria com o empresariado para que se atinja o objetivo aí coletivo. Então, companheiros, queria agradecer mais uma vez a todos que estão presentes. Vou encerrar aqui a reunião depois, pode se estender um pouquinho mais, mas oficialmente nós temos que cumprir aqui o protocolo. Um agradecimento a todos que mais uma vez estão participando. Nós vamos ter na semana que vem 2 posses, o clube está indo para frente, os nossos projetos precisam efetivamente do nosso apoio e certamente terão. Então, companheiro Robinho, já posso chamar assim, companheiro Alain, se Deus quiser, semana que vem será uma semana inesquecível para vocês, como foi a minha quando eu entrei no Rotary. Inclusive, vocês vão ganhar 2 copos do Robson aí, que não parou de fazer merchan na reunião do Rotary, mas vai perdoando tudo. Então, uma excelente noite a todos, fiquem com Deus. E agora, já vou encerrando aqui, peço ao nosso moderador que, em sinal de respeito à Planalto e às bandeiras, toque o sino, que agora, inclusive, está tocando. Quando a maré está boa, tudo vai rodando. Ô, presidente, só antes de você tocar o sino, por favor, eu só queria te pedir para você... pedir a todos, em relação à ficha do Alain, nós só temos 30 companheiros até agora que responderam. Se todos pudessem agilizar, até porque esse procedimento precisa acontecer antes da posse. Então, se você puder aí, tá? Pedir a todos que respondam, é muito simples, muito rápido, para a gente fechar esse assunto e deixar apto o clube. Não, acho perfeito o comentário, só queria fazer aqui um alerta. É palmeirense, hein? Então vejam bem se vão aprovar. Tá? Eu já aprovei. Provocando, né? Então... Eu também já aprovei. Pode mudar o voto? Dá para mudar o voto? Não. Moderador, bate o sino, pelo amor de Deus, que não vai passar. Eu vou aprovar 2 vezes. Vamos mudar o voto. O sino funcionou. Hoje foi, hein? Hoje foi. Falou em Palmeiras, o sino toca.